Olá pessoal, tudo bem? Começa aqui mais uma aula de geografia e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a questão dos robôs e a questão dos empregos, ou seja, nós vamos estar abordando um pouquinho a respeito do que a gente já tinha mencionado na aula passada, que foi a utilização da robótica, né? Principalmente hoje nos processos industriais, nas grandes indústrias. Cada vez mais a gente vê aí a utilização de robôs, né, nos processos de produção, né, atualmente. E cada vez mais a gente tem consumido produtos, né, que em alguma parte do seu processo de produção eles tiveram aí uma participação de robôs, né, em relação à confecção desse produto. Bom, primeiro vamos ressaltar uma questão relacionada voltado aos dados e que mostram um aumento, né, da produção de robôs atualmente e a utilização de robôs. Nós temos aí, percebemos que, embora a população mundial ela continua, né, aumentando, assim, tendo um número em geral aumentando, mas o ritmo de crescimento da população ao longo do tempo, ela vem diminuindo muito, né? Por isso nós temos até um dado aí, ó. Por exemplo, em relação ao crescimento da população mundial, né, nós temos aí, né, mais de 7 bilhões de habitantes, né? E esse número ele vem aumentando ao longo dos tempos, tá? Então a gente tem um aumento. No Brasil também a gente vê aí, né, desde o último censo, que estava aí próximo de 200 milhões, né, de habitantes, o Brasil, e a gente tem agora, né, 212 milhões de habitantes. Então, assim, há um crescimento da população. Só que não é um crescimento acelerado, é um crescimento, né, que ele vem diminuindo o seu processo ao longo do tempo. A gente vê aí que a população brasileira, ela crescia até meados ali da década de 50, 3% ao ano, em relação ao total da sua população. E a gente vê que hoje, essa média de crescimento já está em torno de 2% ao ano. Então a gente tem essa mudança, né? Mas em relação à população de robôs, desde que se começou a utilizar os primeiros robôs ali, né, na década de 50, na questão das indústrias, né? A gente tem a questão das indústrias automotivas, de automação, a gente tem um grande crescimento da utilização de robôs. Então a produção de robôs cresceu muito. Um exemplo disso é esse dado aí, que diz até que no início da década de 80, o crescimento foi em torno de 45% ao ano. Enquanto que no meio dessa década, né, de 80, ou seja, lá por volta na década de 1985, né, em diante, né, até próximo de 1990, o crescimento já pulou de 45% para 75%. Então, assim, como o próprio dado aí, né, que a própria informação menciona, isso é algo impressionante, né? É uma grande produção, uma grande utilização de robôs para diversos fins, né? E assim, nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, sobre algumas características desses robôs, a sua utilização, um contexto histórico, né? E a gente ressaltar como que isso aí está sendo influenciado na questão da produção industrial hoje, né, no mundo moderno de hoje. Primeiro vamos ressaltar aqui, né, o conceito de robótica. Robótica é a ciência ou estudo da tecnologia associada com o projeto de fabricação, teoria e aplicação dos robôs. Ou seja, sempre quando a gente fala de robô, a gente está falando em questão de tecnologia. Então, os conhecimentos tecnológicos de hoje, eles chegaram ao ponto da gente poder, o ser humano está utilizando esse conhecimento de robótica para produzir esses robôs e estarem aí, né, através desses conhecimentos científicos aí, né, estarem produzindo de acordo com várias necessidades, né, onde esses robôs eles se tornam então instrumentos para a utilização de diversas coisas, em diversas áreas, em diversas funções. Outro conceito de robótica é o seguinte, né? Ramo da tecnologia que estuda o design, construção e uso de máquinas, robôs,
para executar tarefas tradicionalmente feitas por seres humanos. Uma coisa que é muito utilizada hoje em relação aos robôs é o fato de colocar eles para fazerem tarefas que o ser humano tem dificuldade ou que apresenta algum risco para o ser humano, né? O primeiro critério foi esse. Tanto é que se discute muito, o pessoal tem a questão da ficção científica, né? Diz que sobre aquela questão dos robôs dominarem o mundo e tudo mais. Só que isso aí é uma questão que não é preocupante, né? A gente tem, são outras questões a se preocupar. Agora eu vou mencionar isso aqui. Vamos a outros conceitos aqui. O conceito de robô, então. Máquina formada por um mecanismo incluindo diversos graus de liberdade, na maioria das vezes tendo a aparência de um ou diversos braços, terminando num pulso capaz de segurar ferramentas, peças ou dispositivos. Bom, então assim, o robô é aquele, né, diferentemente, você pega um martelo, um alicate, que você precisa de um equipamento, né, de metal ali, que você pega e faz tudo de acordo, ele faz toda a função dele de acordo com o processo que o ser humano realiza. Já o robô, né, como a gente já sabe, você já deve ter conhecimento, ele já tem uma certa liberdade na questão do movimento, né? Tem todo um aparato elétrico, mecânico ali, que possibilita ele ter uma autonomia de movimento, né? Aí depende do tipo de robô. Temos aí robôs que eles têm autonomia completa e tem uns que é parcial, né? Que a gente tem, às vezes precisa de um controle remoto e tudo mais. Outro conceito de robô, uma máquina que lembra o ser humano e executa vários atos complexos de um ser humano. Bom, por exemplo, a gente tem aí robôs que fazem pinturas, robôs que montam peças, apertam parafusos. Isso é uma coisa que no passado, isso aí era estritamente relacionado ao ser humano, não tinha como fazer praticamente é um tipo de atividade que somente o ser humano fazer. E com os robôs, né, esses movimentos e algumas ações humanas, elas puderam ser copiadas, né, pelos robôs ou repetidas por eles. Hoje nós temos o seguinte, o uso dos robôs nas indústrias. Os robôs são utilizados para realizar trabalhos que são muito pesados, sujos ou perigosos para os seres humanos. Os robôs industriais nas linhas de produção são a forma mais comum de robôs. Bom, o que se destaca muito hoje, principalmente o que a gente viu na aula anterior, passei alguns links, né, para vocês de uma indústria automotiva, a gente vê lá que tem partes do processo de produção de veículos em que são feitas soldas, né, soldagens, né, acaba mexendo com produto quente, a questão de pintura, né, utilização de produtos perigosos. Então, de certa forma, nesse sentido, os robôs eles vieram, né, para além de agregar, né, facilitar, agilizar o processo de produção, eles vieram auxiliar e, de certa forma, causar uma certa segurança em relação a algumas áreas, né, dependendo das indústrias ou do processo de produção ali. Dependendo do material ali, um robô, ele substitui o ser humano muitas vezes em áreas perigosas. A gente tem também, não só a questão da indústria, mas a gente percebe isso quando a gente fala dos robôs. A gente vê, por exemplo, lugares profundos do oceano, onde o ser humano não pode chegar lá com o seu submarino, mas você tem robôs que conseguem chegar lá, né? Tanto é que muita parte do conhecimento embora seja pouco, né, o conhecimento sobre o fundo dos oceanos, né, o fundo dos oceanos, gente, ele tem muitos mistérios, assim como o universo, né? O ser humano ainda não conhece tudo que está escondido em relação ao fundo dos oceanos. Tem muitas surpresas ainda, né? E a cada dia que passa eles descobrem cada vez mais coisas. Justamente porque o fundo dos oceanos existe uma pressão muito forte e os robôs eles vieram para auxiliar nesse processo, né? Outra coisa, autômato. Quando a gente vê assim, automatização, autônomo, o que é autônomo? É máquina, aparelho ou dispositivo que executa certos trabalhos ou funções, comumente efetuados por uma pessoa. Então, toda vez que vocês vê essa palavra autômato está relacionado a alguma máquina, um aparelho ou então algum dispositivo,
né? E que acaba fazendo alguma função que é de ser humano. Então, quando a gente fala automatização, a gente fala em máquinas fazendo um processo de produção, né? Máquinas fazendo alguma coisa que é feita pelo ser humano, né? Então aqui, ó, robótica versus automação. A automação é a tecnologia que se preocupa com o uso de sistemas mecânicos, elétricos, computacionais para controlar o processo de produção. Então a gente tem hoje empresas que o cara chega lá, a função dele é apertar um botão lá, né, chega no computador e manda lá as informações lá, ativa lá as informações do computador para que as máquinas comecem o trabalho. Né? Elas podem, por exemplo, chega lá na indústria automotiva, né, de produção de veículos, eles controlam todo o processo lá dos robôs lá através de computadores, ativando ou não, né, eles para poder começar o trabalho ali. Falando um pouquinho sobre a questão da história, os robôs aí, né, a gente tem algumas coisas assim, mas quando começou esse processo, essa criação do robô? Bom, 350 anos antes de Cristo, um matemático grego chamado Arquitas, ele cria um pombo, né? E ele era feito de madeira movida a vapor. Ele criou algum esquema ali em que o vapor fez um pombo de madeira e criou um mecanismo onde ele ia aquecer a água ali, o vapor passava por dentro daquele pombo de madeira, né, que ele fez, e aquilo gerava um movimento. Né? Provavelmente fazia o movimento de bater asas, né, do pombo ali. E aquilo ali praticamente foi, né, alguns dos registros no primeiro robô. Né? Embora ele tenha sido feito de madeira, tenha utilizado o vapor, né, a questão do aquecimento da água ali. Já no século XVIII, o Jacques de Van Canson, ele cria um androide flautista, ou seja, um pato. Aí você tem um desenho aqui no cantinho, né, que vocês podem observar aí nesse cantinho. Ele era um pato mecânico, né, que ele inventou um esquema em que ele fazia movimentos de comer, né, e também de defecar. Ou seja, ele criou um robô que pudesse ingerir alguma coisa que passava dentro do mecanismo e saía lá atrás, ou seja, defecar, fazia o depósito sanitário dele lá. Entre outros, e assim, esse praticamente no século XVIII, né, esse Jacques de Van Canson, ele praticamente foi o primeiro, o que a gente fala, ele criou também um tal do androide flautista, né, que é um cara que praticamente foi um mecanismo que o robô fazia um barulho lá. Beleza. Mais para frente na história, no século XX, a gente tem a utilização, né, do termo robô pela primeira vez, né? Ou seja, robota, né? Quando a gente fala robô aí, a gente refere à questão colocando entre parênteses aí. Então surge pela primeira vez em 1921, numa peça de teatro, composta por esse Karel Čapek, que é um cara lá da República Tcheca, um país europeu. E em 1921 ele fez uma peça, né, praticamente imitando robôs, né, e provavelmente no enredo, né, alguém deve ter se fantasiado lá de robô e deve ter acontecido alguma coisa lá. É uma coisa que é comum hoje, né, a gente vê filmes aí que o ser humano interagindo com o robô, onde o robô é o protagonista do filme e tudo mais. Ainda mais hoje com o efeito de computação, né? Eles colocam lá, um exemplo dos Transformers lá, né? Onde os robôs lá, eles dominam todo são os protagonistas do filme. Tem todo um enredo voltado para a questão de robôs, né? E esse termo, né, de robô, ele se popularizou pelo escritor Isaac Asimov. Era um norte-americano, bioquímico, né? Que na verdade ele é um norte-americano, né, mas que nasceu na Rússia. E ele ficou até conhecido como um mestre de ficção científica. Ele criava livros envolvendo ficção científica. E ele criou essa peça aí, o iRobot, ou seja, Eu Robô, né? Foi em 1950. Peça essa que atualmente nós temos um filme, né, que se chama Eu Robô, que é é muito famoso aí, né? Que é a questão tem até a participação lá do
do Will Smith, né, que é muito famoso, um ator aí americano muito famoso. E praticamente o filme ele tem o nome dessa obra aí do Isaac Asimov. Bom, ressaltando a questão da robótica, a gente tem que saber que a robótica ela tem três gerações, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira geração. A primeira geração, ela, né, desde a sua inserção na indústria, ela ficou sendo baseada por robôs manipuladores. A segunda geração, a gente já tem a questão dos robôs perceptivos. E a terceira geração, a gente tem os robôs adaptativos e inteligentes, ou seja, os de inteligência artificial. Né? São aqueles robôs que eles conseguem ter, de certa forma, um diálogo com o ser humano. Né? A gente vê a questão de robôs atendentes, essas coisas. Mas peraí, eu vou... Espera só um pouquinho aqui, eu vou falar isso mais para frente. Ó, na primeira geração, a gente tem aí a criação do Joseph Engelberger. Ele praticamente ele é um norte-americano que criou, né, a partir do ano de 1960, esse robô, né, que praticamente foi o primeiro robô manipulador utilizado industrialmente, né? E praticamente ele acabou inaugurando a utilização aí de robôs, né, em muitas empresas ali de automação, de veículos e produção de peças metálicas e muitas coisas. E aí tem uma foto aí desse primeiro robô aí, né, que o Joseph criou. Depois a gente tem a segunda geração, né, que são aqueles robôs móveis, que são aqueles que eles transitam, né? Aquele robô anterior do Joseph, ele ficava estagnado ali, fazia um movimento, mas não saía do lugar. Esse aí, né, em 1977, o Hiller, ele era capaz de andar no ambiente, né, e poderia desviar de obstáculos, né? Uma coisa interessante que hoje a gente tem até brinquedinhos, né, que a gente compra, tem um tal do carrinho de bate-bate, que é aquele carrinho que você coloca uma pilha e ele já vai, ele tem um sensor e na hora que ele vai chegar perto da parede, ele já muda o trajeto dele, né? Então, assim, provavelmente esses primeiros carros tinham algum sensor dessa forma e eles transitavam. A gente pode observar que eles eram, né, feitos aí, se locomoviam com utilização de rodas, né, como se fosse um veículo. A terceira geração é uma geração de robô que ela é bem mais atual. Né? Por exemplo, a gente tem o Aibo, que é esse cãozinho robô, que praticamente foi a primeira, né? Um dos primeiros aí, foi feito em 1999 pela Sony, né? Uma empresa muito famosa, né? Que é a empresa também que produz o PlayStation, né? E os jogadores de plantão aí vão entender bem, né, que é a Sony, vão lembrar aí, né, da marca da Sony lá no PlayStation, que ele não só interage, né, ele acaba tendo comportamentos de acordo com as ações do ser humano. Ele é programado para poder ir agindo de acordo com a sua interação com o ser humano. Ele foi programado para isso, né? Quanto a algumas características dos robôs, nós temos aí basicamente três tipos básicos. Temos aí os robôs manipuladores, robôs móveis, né, que eles podem ser com rodas ou não, né, pode ser bípedes, né, andar igual a gente, quadrúpedes, né, andar igual um cachorro, né, e pode ser quase igual um movimento de uma aranha, né, ou seja, serem hexápodes, né, ter 6 patas, por exemplo. Os humanoides geralmente são robôs que eles têm não só, eles têm em geral uma estrutura parecida com o ser humano, coloca ali braços, pernas, cabeça, né? Por isso que fala que são humanoides, né? Tem cabeça, tronco e membros. Para que esses tipos de robôs são utilizados? Geralmente esses robôs eles são utilizados em várias áreas, na área industrial, como eu tinha mencionado para vocês, né? Na produção de vários produtos ali, um exemplo disso foi a questão dos veículos. Até na empresas de produção de comida hoje, né, a gente vê aí a utilização de robôs, né, que fazem todo o processo de embalar as mercadorias e tudo mais. Questão de pesquisa, a gente tem robôs que ajudam no processo de pesquisa, por exemplo, fundo do mar, robôs que vão para o espaço, ajudam na pesquisa. Tem os robôs militares, né, robôs que servem como espionagem,
Um exemplo disso é a questão dos drones, né? Uma coisa muito utilizada. Começou até a questão militar, mas hoje até a gente, né? Muita gente utiliza drones para poder ir comprar uns drones aí para poder ficar tirando foto, né? Foto aérea. Questão da segurança, hoje tem robôs com câmeras, né? Robôs que ajudam no processo de segurança da casa. Temos aí, principalmente questão de utilização de alarmes, né? Outras coisas. E temos também robôs, né? Que servem como hobby, entretenimento, né? Que são robôs que às vezes eles estão ali em um parque de diversão, robôs aí que estão em atendimentos de cinema, né? Que facilitam o processo de ser atendido. A gente tem robôs de várias formas, né? Temos robô de entretenimento. O pessoal compra aqueles robôzinhos que fica lutando, né? Já vi muito, né, na internet, vocês podem observar. Hoje tem um videogame, né, também. Mas no início também, o pessoal, alguns anos atrás, era muito comum você comprar aqueles robozinhos de luta, né? Você colocava a pilha ali, ou ligava na tomada ali, utilização da energia elétrica ali, e os bichinhos ali, os robozinhos, eles lutavam. E temos até os robôs de uso doméstico pessoal. Um exemplo disso é aqueles robôs lá da Polishop, né? Aquela empresa lá que tem aquele robô aspirador, né? De pó lá, que você deixa ele, liga ele e ele faz a aspiração automática ali do ambiente da casa todinho ali, né? Isso aí já tá vendo? Eu uso doméstico. Ó, os manipuladores, qual que é a diferença? Ó, os manipuladores, então, eles são fixados. Geralmente eles têm um movimento, mas eles não deslocam para lugar nenhum, tá? Como a gente vê aí, tem uma base fixa e ele tem um movimento, né, como se fosse um braço, né? Essa parte fixa aqui, e ele faz um movimento de pegar as coisas, colocar ali. Ele faz um movimento, por exemplo, para soldar, para pintar, para apertar, né? E esses aí são os robôs manipuladores, que é como se fosse um braço humano, exatamente como eu tinha falado aqui agora. E um dos processos que ele é mais utilizado, né, como a gente vê aí, principalmente em indústrias automotivas, né, que são as indústrias que mais utilizam ele, é a questão de soldagem, pintura, né, tá aplicando algum tipo de produto químico ali em algum local, né, produtos que geralmente apresentam algum risco para o ser humano. E aí, como eu mencionei para vocês, a indústria automotiva é um dos campos que mais utiliza esse tipo de robô, tá? Esses robôs manipuladores. Os robôs móveis, eles são aqueles capazes de locomover no ambiente, seja eles onde estejam inseridos. E eles possuem uma certa autonomia, e essa autonomia ela é completa ou parcial, ou seja, você pode ligar igual o robôzinho lá doméstico lá de aspirador de pó, você liga ele ali, ele tem autonomia completa, ele vai, né, fazer todo o processo, ele tem sensores, então ele vai por toda a área ali do ambiente ali da casa para poder aspirar o pó, né, onde ele consegue chegar. E o parcial seria aqueles robôs que eles fazem algumas coisas, mas desde que você aperte um botão ali, tem um controle remoto, você programe ele e ele vai atribuindo as ações de acordo com o que você vai comandando ele, entendeu? E por último, nós temos aí os robôs com inteligência artificial, né? Nós temos aí cada vez mais os robôs tomando conta em diversas situações. No Japão, né, a gente tem aí muitas áreas, muitos comércios, né? O Japão é um dos países que mais se destaca na questão, né, robótica no mundo atual, né? Tanto é que é uma área que gera muito lucro para os japoneses, né? O investimento em robótica, tecnologia robótica e a inteligência artificial, né, é um processo também, um tipo de robô que eles têm utilizado muito nas empresas. É comum você, dependendo de alguns lugares lá em Tóquio, por exemplo, no Japão, vocês chegarem e terem um robô na porta, no atendimento ali de uma empresa. E aí ele já é programado para você dialogar, né, com aquele robô. Né? Você chega, você que já começa, já tem um sensor e ele já fala bom dia, já pergunta o que você quer, você responde e ele já passa as orientações, já está programado para passar as orientações. Isso aí é a tal da inteligência artificial. Né? E uma coisa que se discute muito hoje é o fato, nossa, mas se os robôs têm inteligência artificial, talvez possa chegar um momento que eles criam autonomia e possam dominar o mundo. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que isso aí é praticamente até o momento que a gente
que a gente sabe, é praticamente impossível, porque embora o robô ele tenha uma inteligência artificial, ele não consegue, né? Ainda não foi, né? O ser humano não consegue produzir um robô com inteligência semelhante que possa produzir um tipo de inteligência semelhante à do cérebro humano. Tanto é porque o ser humano não consegue compreender ainda completamente, né, toda a complexidade do cérebro, né? E o nosso cérebro tem coisas que o robô não faz, por exemplo, tem coisas que as ações elas são feitas por intuição, né? O robô não tem intuição, ele só faz o que é programado de acordo com o que ele foi feito ali, né? Ele reage, na verdade, faz coisas de acordo com a programação, ele não reage por estímulo, né? Por exemplo, então eu vou dar um susto no robô. Se o cara não programar o robô para ele fazer reação de susto, enquanto você, por exemplo, vamos supor que você faça um movimento de susto, boom, né? E se o robô tiver programado para assustar, ele vai fazer o movimento. Mas do contrário, se ele não tiver programado, não tiver feito nada relacionado à reação dele, né? Em relação ao movimento que você vai fazer em frente a ele não vai sentir susto, porque ele não tem intuição, não tem sentimentos, não tem nada. Ele é um robô, não importa o que aconteça. Embora o ser humano também crie robôs que possam imitar, né, os sentimentos humanos também. Isso aí pode acontecer. Então, por isso que às vezes, né, essa ideia, né, de inteligência artificial, né, ela gera muitos mitos e tudo mais e acaba também influenciando na criação de diversas obras científicas, né, como diversos filmes em que os robôs, né, têm sentimentos, robôs próximos de uma realidade muito humana, aí, robôs que viram humanos praticamente, conseguem ter... Tanto é que eu vou estar indicando para vocês esse filme aqui, ó, o Eu, Robô, que eu coloquei até o link aí, vocês podem estar digitando esse link aí, tá? Esse link aqui em cima, tem ele no YouTube, só que eu não achei muito legal, então eu vou compartilhar com vocês também um site, né, onde tem esse filme aí para vocês estarem assistindo. E ele consiste o seguinte, uma realidade onde os robôs, né, já fazem parte do cotidiano humano. Todas as atividades ali, né, tem o auxílio dos robôs, né? Embora vocês vão ver que a sociedade está completa, né, tá cheia de robôs, né? Cada ser humano começa a comprar esses robôs, né? É comum também ter robôs aí com características humanoides, né? Em meio àqueles robôs lá, a história é gerada em torno de um robô que ele é diferente dos outros. Ele consegue, de certa forma, né, a sua inteligência artificial, ela chegou ao ponto de ter, né, ali no seu mecanismo uma complexidade robótica semelhante à do ser humano. Então esse robô ele passa a ter uma independência, passa a ter sentimentos, passa a sentir coisas, né, que o ser humano sente, por exemplo, dor, raiva, e expressa essas coisas. Isso é coisa de ficção, né? Mas é muito interessante porque ele remete aí um questionamento relacionado até onde vai, né, a utilização desses robôs. A gente sabe que os robôs eles são importantíssimos hoje na questão industrial. Mas até onde os robôs eles devem ser utilizados? Tem muitas vezes, muitos lugares que eles utilizam robôs em lugares, por exemplo, que poderia ter um ser humano fazendo, né? Por exemplo, a gente tem farmácias, né, em alguns países que elas ficam ali organizando os remédios, né? Os robôs organizam os remédios, sendo que poderia ter um ser humano organizando ali. De certa forma, isso não é uma tarefa que causa risco para o ser humano, mas acaba tirando, por exemplo, o emprego de uma pessoa. Então, tem as vantagens? Sim, mas tem essa questão, né? A questão do desemprego em certas formas, dependendo da utilização do robô, pode causar o desemprego, né, de pessoas aí, né, em muitas áreas aí em que os robôs estão substituindo o trabalho humano, tá? Então, assim, assistam esse filme aí, né, para vocês estarem refletindo aí. E eu postei as atividades aí, tá? Vocês leiam o texto e façam atividade. Beleza? Valeu pela participação da aula de hoje e tudo de bom para vocês.